Queridos filhos e filhas, começo citando, agradecendo o povo querido e todos os que estiveram no 10º Evangelizar é Preciso, Fortaleza. Eu queria citar um número, mas ontem, celebrando lá no Tancredo Neves, num bairro, eu citei errado. Fortaleza, que número que é? Não, o número do canal, alguém passa depois, eu sempre cito errado. Queridos filhos, eu quero saudar a todos de lá, a começar pelo arcebispo Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, e também saudar a Dom Rosalvo, que presidiu no sábado, muitos puderam acompanhar pelo YouTube. Saudar a toda a Arquidiocese de Fortaleza, na pessoa do Padre Bezerra, vigário episcopal da Arquidiocese de Fortaleza, também todos os padres que concelebraram, os vigários episcopais que estavam lá na celebração, também outros sacerdotes. Quero mandar um abraço carinhoso a todo o sistema jangadeiro, na pessoa do Círio Tomás, e foi realmente um momento celebrativo, festivo, 10 anos, uma década de evangelização. Lá eles estão nos acompanhando agora. Muito obrigado, sacristão, pelo canal 27. Eu sempre me equivoco com o número 27. Quero saudar também as caravanas que estiveram. Gente, foi muita gente, quase 2 milhões de pessoas. E você pode depois conferir no YouTube, tem muita coisa. Todos os voluntários, e foram muitos, né, Águeda? Muitos voluntários. Louvado seja Deus, tantos voluntários de Fortaleza, tantos voluntários da região, tantos voluntários que foram daqui, a todos da Associação Evangelizar é Preciso. Estava lá o Alexandre Tormeno, diretor, ainda estão lá, também Daniel Lúcio e toda a equipe. Estão vendo imagens, eles soltaram lá algumas imagens, não estava programado, mas obrigado. Está ali soltando imagens, vocês estão vendo aqui na igreja também. É só minha saudação, porque eu comecei a missa sem comentar. Foi um momento de muitas graças. Eu dizia que solta mais um pedacinho, já que eu dizia que o evangelizar, o tema era as Santas Chagas, você está vendo lá, pelas suas chagas fomos curados. Seria um evento de muita conversão. E eu digo, as pessoas de Fortaleza que estão me ouvindo, que estão me vendo, se receberam essas graças, 0 operadora 41 3221 6060, no dígito 2, nós queremos fazer ecoar para todo o Brasil, porque na verdade não é mais um evento local, mas um evento que abrange todo o Brasil. Eu vi a gente de Manaus, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, é impressionante. Joelma também estava lá, né, Joelma? E foi uma bênção muito grande. Bom, meu agradecimento a todos. Filhos queridos, hoje, agora me detenho ao Evangelho. Jesus nos alerta e nos coloca para termos certos cuidados. Mas um cuidado ele manda ter todo especial, com todo tipo de ganância. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E aqui nós podemos começar na nossa cabeça a pensar todo tipo de ganância que a gente pode ter. E Jesus ainda vai citar a ganância do dinheiro. É tentador? Claro que o dinheiro em si, ele não é nem bom nem ruim, ele é amoral. Porque o dinheiro é uma moeda de troca, é um comércio, é uma forma de subsistência. Todo trabalhador é digno do seu salário, do dinheiro. O problema é a ganância que envolve, o querer possuir, o não acreditar na providência divina, que o pão nosso de cada dia Deus nos dá. O dinheiro conseguido de forma injusta, fruto da corrupção, fruto da ganância, é o dinheiro fruto
da exploração de alguém, e aqui os patrões, lembremos da doutrina social da igreja, que trabalhadores, contratantes e contratados têm um justo equilíbrio proporcional. Na verdade, o evangelho de hoje é extremamente atual, quando nós vemos tanto desequilíbrio econômico, social no Brasil, e não só no Brasil como no mundo, onde o medo impera e o terror, a partir das posses e do que se quer ter, seja o petróleo, seja o ouro, seja armamento. O que vivemos no Brasil, no que se refere à corrupção, é explicitamente pessoas que, movidas pela ganância, cujo pai, nunca esqueça, o pai da ganância, o diabo, e é uma batalha que eu e você somos chamados a lidar, porque às vezes nada nos satisfaz da carteira, tem e quer mais. Jesus começa dizendo, primeiro ele foi interpelado, foi abordado. Escuta, Jesus, sois um mestre, nós estamos com uma dificuldade aqui. Tem um irmão que está passando a perna no outro, ajude a gente a dividir a herança. Eu até imagino que essa pessoa não tinha maldade, mas Jesus aproveita essa questão e diz, eu não sou quem disse que eu vou julgar a herança de vocês, mas eu tenho um conselho. Semana passada, e eu não consigo esquecer, devido à matéria daquela partilha dolorosa daquela senhora viúva com filhos, que apanhou da filha por causa de um terreno, e morando sozinha, porque os filhos só querem, na verdade, imagino que querem que ela morra logo para pegar o resto da casa. Você percebe que nós não estamos distante. Quem na nossa família, ou louvado seja Deus se você não teve, problemas familiares com herança, de brigas, discussões, rixas, pessoas que não se dão ou não se deram, ou carregam remorso, porque carrega, não adianta, cedo ou tarde a consciência se forma. Por que eu fui agir assim? Mas agiu. Herança, bens materiais. E Jesus não só alerta, como ele dá um caso. A frase central é, Padre Reginaldo, fulano, beltrano, e ninguém escapa disso. Todos, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Repito, porque às vezes, e eu comecei dizendo, a gente vê só no macro, a gente começa a jogar os corruptos, os países, e às vezes a gente não se coloca na palavra. E hoje nós temos que nos mergulhar, cuidado, contra todo tipo de ganância. Por quê? Mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E aqui nós já deveríamos levar o bem de um homem, a nossa vida, a minha vida e a vida de quem está do meu lado, não consiste na abundância de bens. Vou repetir porque tem consequências. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens. Quem disse isso? Ai, Jesus, não faz isso comigo não. Quem que falou isso? Não. Vamos. Ai, quem que acabou de falar isso? Fala alto com autoridade. Foi Jesus Cristo. Quem que falou isso? Mais alto. Ótimo.
Então, ao dizer isso, nós não temos o direito de dizer que uma pessoa pobre, empobrecida, desprovida de bens, é porque é castigo de Deus. Então aqui muda todo um sentido. Então eu não posso dizer que uma pessoa que ela é bem de vida, ela é abençoada, mal de vida é porque fez alguma coisa para Deus. Gente, muda aqui o pensamento. Você vai dizer, mas eu não penso assim. Grande parte pensa. Nossa, como Deus foi generoso com você. Ué, se foi generoso com um, não é com outro que é empobrecido? No Antigo Testamento, isso é claro. A visão que se tinha, uma pessoa próspera, rica, com filhos, uma grande geração, isso, olha, a mão de Deus pairou sobre essa família. Mas parece que a gente vive os resquícios disso. Isso não é cristão. Nós não podemos nos dar o direito de nem verbalizar, mas nem pensar que fulano é bem de vida. Puxa, como a mão de Deus estava na vida dessa pessoa, como prosperou. Talvez aproveitou as oportunidades, veio de uma família, mas não quer dizer que Deus privilegiou esse em detrimento ao outro. Que culpa tem o outro de ter sido empobrecido, de estar no lado mais fraco? Porque sempre a corda rompe no lado mais fraco. Quantas pessoas tentam, se esforçam, são honestas, justas, rezadeiras, pessoa de Deus, literalmente, mais santa do que qualquer um de nós, e são pobres. Você percebe a consequência dessa frase de Jesus? Quebra todo e qualquer. O grande problema é que a gente fala, eu sei disso, sabe, mas a gente não consegue assimilar. Então cuidemos. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Depois ele disse, cuidado com a ganância. E ele conta uma história que a gente sempre devia ter na cabeça. E às vezes é preferível ter o pão de cada dia para garantir que amanhã Deus vai dar de novo. Por quê? Porque ele conta a história que um homem teve uma colheita que não tinha onde colocar, mas ele, lá no seu interior, olha como administrou mal. Por quê? Porque ele disse assim, vou aumentar meus celeiros, agora estou com uma boa reserva. Quantas vezes acontece isso na vida? A pessoa diz, lá na frente, lá, depois, agora não posso, agora não dá. Aí quando pensa, agora vou aproveitar a vida, dá um aneurisma cerebral, dá um ciricutico no coração, se não morre fica lá todo trouxo. Desculpa a palavra. Eu só falo isso para reter a atenção, que a gente tem que pensar essas coisas, e é Jesus que levanta essa questão. Hoje mesmo te cobrarão a vida, e para quem ficará os bens? Tanta luta, porque nessa batalha espiritual, meus irmãos, muita gente me pergunta o que é o pacto com o diabo. Pacto com o diabo é quando você tem coragem de pisar nas pessoas, ser injusto com as pessoas, pisar no outro, ser desonesto, arrancar o centavo do outro num propósito, ter.
É isso que o Evangelho diz. Aqui não está dizendo que é pecado ter dinheiro. Está dizendo que é um grande erro a gente colocar a nossa expectativa, a nossa razão última, acumular bens. Acumular bens. A gente deveria fazer um cálculo simples. Quantos anos você tem pela frente? No máximo. Quanto você precisa para viver? E depois? Tem uma hora que a gente tem que dizer: chega, tá bom. O grande problema é quando a gente perde a noção da finitude da vida. Aí eu acredito que finados têm um papel muito importante, pedagógico. Finados têm um papel, e agora dia 2, primeiro tem dia de Todos os Santos, que a missa é transposta, que quando a igreja exorta, vá à missa e visite os cemitérios. Alguém fala: mas que programa chato, né? Pensar que dia de finados eu tenho que ir no cemitério. Tem que ir. Mas meus familiares estão em outra cidade. Não está dizendo que você tem que ir em outra cidade, vai no cemitério na sua. Mas eu vou lá, meus familiares. Então assim, eu não rezaria nunca. Porque quantos anos que eu não consigo ir em finados a Paraíso do Norte? Mas você vai ao cemitério e você reza onde você está pelos seus. Primeiro é um ato de fé, como diz a primeira leitura, muito bem proclamada, na ressurreição. É um ato de fé no Cristo ressuscitado, que está aqui, e toda segunda-feira tem imagem do Cristo ressuscitado para nos lembrar: somos de um Deus da vida. É pedagógico porque a gente vai na cidade dos mortos, e lá a gente percebe que não importa se fulano foi enterrado com o melhor terno ou melhor vestido, se o caixão custava, nem sei quanto custa um caixão hoje, 1.500, 2.000 reais, ou foi daquele de pano, está tudo lá a mesma coisa. É pedagógico para nós, é santificante, porque quando a gente entra na cidade dos mortos, a gente acaba se dar conta que fica um nomezinho lá. E como é importante a gente levar as crianças. Ah, isso eu não faço porque faz mal. Faz nada. Faz mal colocar a criança mexendo em homem pelado lá naquelas exposições. Isso é deseducador. Mas levar ao cemitério e dizer: ó, teu avô está aqui, tua avó está aqui, tua mãe está aqui. Isso dá à pessoa talvez uma frustração, mas até a criança precisa aprender com as frustrações. Uma frustração não é por todo negativo, é perceber que nem tudo podemos. Às vezes é preciso educar as crianças que ninguém consegue tudo. É pedagógico você ir ao cemitério, é da didática de Jesus. Você se dá conta, porque isso faz a gente ir no essencial, a perceber que existem coisas muito mais importantes. Porque quando você vai, é impressionante. Cemitério é um lugar que nos iguala. Que nos iguala. Que todo funeral de rico ou de pobre passa. Isso não é para dar depressão. Não estou falando isso para deixar ninguém deprimido. Não estou fazendo esse sermão para deixar você triste. Pelo contrário, é crer na ressurreição, é valorizar a vida, é olhar para o Senhor e dizer: vale a pena a gente ser fiel
tendo dinheiro ou não, sei viver na riqueza, sei viver na pobreza, diz São Paulo. O mais importante não são os bens, existem valores maiores. A gente deveria educar as pessoas assim. E às vezes os pais têm dificuldade de falar sobre esses temas. Gente, mas não se iluda, os filhos veem na televisão. Como seria bom. Às vezes tem pai que vai no supermercado e acha que tem que dar tudo para os filhos. Não, coloca limites. Você pode pegar uma coisa, escolha bem, é uma. Mas qual o problema? Porque quer comprar a atenção? Para mim isso é um cala-boca, criança. Pega todos os doces que você quer, só não me incomoda que eu não te dou atenção. Filhos, como é bom a gente acender uma vela e ver que ela se queima. Porque assim é a vida minha e a sua. Cada dia a gente está queimando, está se exaurindo, está se consumindo. Cada dia somos um pavio aceso consumindo vida. Mas que seja na luz de Cristo para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.